Pera, o quê? Furry é tipo droga, mano. Tem que queimar e foda-se. Furry é tipo punheta, tem que bater e foda-se. Nossa, Vocês não prestam. por falar. E o tema, eu sugiro o tema tipo de inclusão da mãe, do Vai se filho. fuder, supera, mano. Falta de educação das pessoas no trânsito. Vai tomar no cu. Bi. Vamos falar sobre jogos ruins ou empresas que acabaram com alguns jogos. PGI. Eu já não vou lembrar das É a empresas. pior empresa do mundo. Já faliu. Vocês sabem o Dota, né? Sim. Conhece? Que se dane no Dota, velho. Porque lançou um personagem fodelástico no Dota e simplesmente é um absurdo esse personagem. Vocês viram o card game do Dota, o Artifact. Não. Ninguém viu. Então, esse jogo foi feito pelo... sabe o cara que criou o Magic? Magic Johnson. Não é alguma coisa Garfield? É, Andrew? isso. Sei lá. Andrew Garfield, alguma coisa assim. Ele criou o Artifact. Flopou. Os caras demitiram o Andrew Garfield e toda a equipe dele. Mano, eu não sei se é Andrew Garfield, não confio em mim. Eu acho que Andrew Garfield é o ator do Homem-Aranha. Sei lá o nome dele. Não é um ator, É, mano, Andrew Garfield. Sei lá o nome Deve dele. ser. É o cara que criou o Magic the O Gathering, cara cara. do Magic é alguma coisa Garfield também. É alguma Mano, coisa do Garfield. Ele é PhD em matemática, é isso que a gente precisa saber. Isso. Tá. Isso que a gente Você precisa tá saber. gravando isso aí? Tô. Tá. Pegar Pelo amor de Deus. Meu Deus. Mais Pô, um primeiramente eu queria mandar um abraço pro meu amigo Fernando, porque eu disse pra ele que estaria gravando esse podcast com vocês, meus amiguinhos, meus amores. Então um abraço pro você, Fernando. É nóis. Lançou Cadê? um personagem novo também no Brawl Stars. Nossa, mano, que porra é essa? Conheço pro Cor de York. É um jogo mobile. Ninguém liga. Para, Como chama o nosso amigo aqui? O Eipongu? Como chama? sou eu mesmo. Ah, Gustavo. Nossa, eu já até esqueci o que eu ia falar. Sabe, Cara, como você se sente não cursando jogos digitais? Nossa Todo mundo senhora. faz, velho. 1000 vezes melhor, provavelmente. Cara, Velho. eu me sinto assim. Eu não sou muito de jogar, mas eu gosto muito de acompanhar, sabe? Eu acho muito interessante, por exemplo, aqueles campeonatos CBLOL que fala. isso. Esportes, Eu acho- esportes. Você belo que fala. eSport, isso. Eu acho muito da hora acompanhar, mano, porque se você parar pra analisar toda a parte do marketing, o treinamento dos caras, mano, é igualzinho a galera do futebol, do basquete. Eu acho interessante, assim, não sou de jogar, mas eu acho da hora, assim, Pô, acompanhar, A sabe? brisa do marketing é porque ele é publicitário. Isso, exato. Ô, Gustavo, Oi. cima disso aí, cara, a sua admiração em relação à área do esporte ser bem semelhante com os atletas de esportes mais conhecidos, por exemplo, o futebol e por aí vai. O que você acha daquele comentário lá daquela assessora lá do Flamengo, cara? Não sei se a gente tocou Nossa. nesse assunto nos podcasts anteriores. O que você acha do comentário que ela fez? O time- Eu lembro que ela falou que esporte não era pra ser considerado esporte, não era uma parada assim que o pessoal tinha problema, não é? Os nerds fedidos. Isso, que era um bando de nerd, um bando de gente. Mano, e é muito absurdo porque ela é psicóloga, não é? Uma parada assim? Não, ela é acionista. Não, ela é. Ou Cara, não? é um cargo top. É um cargo Mano, grande. então, beleza, gente. A gente já pode parar por aí, porque ela tem um puta cargo avançado num time muito fodido, que é o Flamengo. E o Flamengo chegou a ter time de LoL? Ainda tem? Eu não lembro. Tem, tá na final. Ainda Tem. Tá na final do CBLOL. Cara, olha o absurdo É disso. o time mais forte do Brasil atualmente. Mano, eu acho totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Porque, ó, só dar contextualizar vocês, o meu TCC foi em cima do programa de sócio-torcedor do Santos. Então, quando você para pra analisar a maneira, por exemplo, que os torcedores fanáticos do Santos, assim, que são sócios do plano mais top, a admiração deles, assim, é igualzinha a admiração da galera que vai lá pro campeonato ver ao vivo, sabe? Bate palma, comemora as jogadas. Gente, é igualzinho. Eu não consigo ver diferença, porque aí a gente para pra pensar, o xadrez é considerado um esporte, mano. Sabe? O cara fica Mesmo que- sentado ali e Nossa, é fica verdade. fazendo jogadas, tá ligado? E por que o Mesmo que esporte poker, que é né? uma parada assim? Exato, poker também, total. Porque esporte, e segundo o que a moça falou, que é um bando de nerd problemático, que não é pra considerar esporte,
Mano, é uma parada tão elaborada, bicho. Vocês vão saber responder isso melhor do que eu. As jogadas que os caras ficam treinando, mano, o Não mês é brincadeira, inteiro. definitivamente não é brincadeira. Uma parada Mano, não muito- é brincadeira, velho. Tipo, com Exatamente. certeza os caras jogam aquilo. Não é igual vocês jogam quando eu jogava, sei lá, Ragnarok, tá ligado? É muito sério, mano. É uma parada que, tipo, envolve muito dinheiro, campanha fodida, sabe? Atrai um público novo. Eu tenho certeza que futuramente, assim, quando a gente for adulto ou quase velho, as crianças dessa nossa futura época não vão querer falar, eu quero ser jogador de futebol. Vão falar que quer ser esporte, mano. Porque tem tudo pra atrair a criança, mano. Você fala pra criança, olha, você pode ser um profissional de videogame, mano. Pô, meio Eu bizarro. acho isso uma parada foda pra caralho. Até mesmo um profissional do videogame, ele pode ter até mesmo a mesma postura, ou até mesmo uma postura melhor, profissional e ética, até mesmo de um jogador de futebol, até mesmo um empresário, cara. Não, Sim, total. sim. Gente, totalmente. O Ronaldo Fenômeno não tem um time? Ou tinha? Não sei. Ele é acionista da CNB, que é o time Porra, olha isso, mano. Olha isso, sabe? Cara, esse tipo de comentário da moça do Flamengo é infeliz, velho. É infeliz e Porque é uma parada que movimenta muito a economia, então, tá ligado? É uma Mano, parada séria. É muito sério, cara. É muito sério. Ô, gente, pelo amor de Deus, os campeonatos que você vê, quando você para pra ler a rotina dos caras treinando, cara, é igual o campo de. Quando, por exemplo, a galera da seleção treinar e fica, tipo, isolada, sabe? É igualzinho, mano. Você não pode ter contato com família, você tem que ficar totalmente concentrado no seu jogo. Então, mano, é uma profissão, é uma parada séria. Tipo, eu não sei porque ainda não tá nas Olimpíadas. Caralho, isso é muito Cara, da hora, mano. Ah, Paga pra ver. o único problema que eu vejo com esporte é o mesmo problema que aconteceu com Heroes of Storm. Eles dependem muito do jogo. Se a empresa não tiver mais servidor, ou tipo, fechei os servidores e pronto. Acabou, o cara vai ter que migrar pra outra coisa. Isso aconteceu Sei lá, com Heroes of Storm, que é o Ah, mas eu MOBA. acho que LoL, por exemplo, é um jogo muito consolidado. CS, por exemplo, é um jogo muito consolidado. Sim, mas É, então se acho que- Dota. uma Eu dica. acho que é difícil sumir esses jogos. LoL, ele tá meio que na corda bamba. Não sei se você sabe, mas ele tá maus lençóis. Verdade, cara. Porque o LoL, atualmente, nós tem sido uma porcaria, cara. Você não tá ligado, cara. Não, cara, acho que muito pelo contrário. Pior que tava, velho. Tava. Em vista por exemplo, até mesmo de problemas que tava tendo com a Riot, o meta, que lembra da época que o meta ele, tipo, virou a casaca, tá ligado? Ô, Gustavo, Ah, você oi. entende de marketing. Você sabe da vida útil do produto, correto? Claro, claro. O LoL, ele já tá na fase de decadência, a maturidade dele já passou. Sei, ele deu aquela parte que estabilizou, né? Já No- deu a parte que ele estabilizou. Eu Não acho cresce nem diminui. Você acha que Até não? porque vocês estão analisando aqui no Brasil, mas tipo, vocês têm que analisar, por exemplo, na China. Na China, Então. LoL é o nosso futebol, mano. E lá tá muito Mano, grande. ô Yuri, não só na China, mano. Você pega na Ásia, velho. Sim, Sim, mas principalmente na Mas, China, mano. por exemplo, Na Coreia. esse é um servidor diferente. O nosso servidor que tá ruim. Eles podem Ah, muito bem sempre foi ruim. desativar o nosso servidor. Então, mas aí, Tá gente, muito longe disso. cara, eu tenho um questionamento pra fazer. Vocês estavam falando que tá cheio de problema, né? Tá em maus lençóis. Mas, cara, é um esporte novo, né? É um Todo mundo esporte concorda com isso. É um esporte recente. Cara, pega a história das primeiras Copas do Mundo. Mano, o tanto de merda que tinha. Mas, tipo, muita merda. A ponto dos caras colocar doping na água e dar pro rival tomar pra ficar com sono, tá ligado? Se eu não me engano, a Argentina tem um título fazendo isso, velho. Sim, tem. Sabe? Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra falar sobre isso, porque a impressão que a gente tem, como, sei lá, o esporte cresceu, pelo menos pra mim, de 2015 pra cá, né? Não tem muito tempo, assim. Pelo menos pra mim. E, cara, é recente. Vai ter o probleminha, vai ter a galera tóxica, né? Mas eu acho que com o jeito que você pega, por exemplo, o futebol hoje, tem seus problemas, com certeza. Só que você percebe como já tá uma parada, assim, muito bem consolidada? Tá muito bem consolidada, cara. Principalmente o brasileiro.
o brasileiro tem os problemas que ele tem, só que é consolidado, mano. Porra, hoje mesmo teve jogo Corinthians e Ferroviária, mano. Você pega a comunidade ali, claro, a questão de torcida é totalmente diferente do jogo em si. Tem aqueles problemas de torcida organizada, que tem todo aquele rolo. Mas em questão dos jogadores ali, do jogo em si, mano, eu acho que tá se moldando ainda. O LoL ainda tá se encontrando pra deixar o jogo assim perfeito pra se tornar um grande esporte, sabe? Igual futebol, basquete. Tá bem próximo desse resultado, dessa condição de esporte? Tá bem próximo? Tá começando a ficar próximo, sim. Eu acho Mano, também. Eu acompanho o competitivo de LoL desde que eu comecei a jogar. E é muito absurdo você ver o quanto evoluiu. Eu lembro que Não, no total, começo cara. eram tipo os caras dando no modo spec e eles só tipo iam narrando e streamando do PC da casa deles, tá ligado? Aí foi melhorando, foi passando pra ter estúdio, tá ligado? Passa na TV, estúdio pra jogar em presencial lá. Então acho que, mano, Isso é muito da hora, cara. Principalmente na questão do marketing, mas também até mesmo a questão de gameplay, velho. Mudou, por exemplo, evoluiu bastante as mecânicas dos personagens. Por exemplo, você compara um Malphite, por exemplo, com um Silas. Ou até mesmo, deixa eu ver, um personagem bem diferenciado. Falam aí, tipo, Zoe. Nico Isso. lá, DC, lembra? É, velho. Nico de se transformar nos campeões, de confundir a Zoe, que o dano dela escala na distância em si, que a estrela dela tem que percorrer. Você viu como os caras dão uma viajada? não, a Ficou parada bacana do isso, meta foi bacana. um erro, mano. Mas tipo, que o meta ficou louco, mas foi tipo porque o LoL é um jogo que ele tem que passar por mudança, senão ele vai ficar chato, mano. Então, tipo, tem que ter essa rotação de quem tá forte e quem não tá forte. Só que eles erraram, com mano. certeza. E aí eles logo viram o erro e corrigiram. E agora voltou a ficar legal. Tanto que foi a época que eu parei de jogar, mano. Foi quando você começou a jogar Pokémon, né? Foi, eu comecei a jogar Pelo que eles disseram, esse ano o meta vai ficar mais estável. Eles vão tentar manter os mesmos campeões o ano inteiro. por favor. Isso já é um ponto positivo. Se eles manterem tipo um meta controlado pelo resto do ano, antes de, sei lá, fizerem uma volta, isso já ajuda bastante. Não manter os mesmos campeões, tipo. Não os meus campeões, mas Mas tipo, manter quem é jungle na jungle, quem é ADC de ADC. Sim. Só isso. Nossa, isso aí eu senti saudade. Resgatar também lá embaixo quem faz tempo que não aparece, tá ligado? Urir. como eles fizeram com o GOT. Né? Eles fizeram com o GOT, cara. Tô esperando meu rework na N também. Work na N. Mano, eu não sei se eu gostar de um rework na M. Tá chegando um rework do Mordekaiser, velho. Já saiu alguma coisa? Sobre? Já. Tipo, imagem? Só algumas imagens mais ou menos, entende? Só da cabeça dele. Bacaninho. Falando de LoL, o que vocês acham do Temer preso? Eu acho que prenderam o meu main. Primeiro seu main. Nossa. Caralho, velho. Belo gancho, né? Nossa, mano, foi perfeito. Foi perfeito. Foi muito natural, muito natural. Vocês viram a notícia que o Temer recusou 2 dias de banho de sol? Eu vi. Mano, eu rachei com isso. É o vampirão, Não mano. provando a teoria. Provando a teoria. Vou falar de Nelson aí. Cara, encaixa muito com o Swain, cara. Pacto com o demônio, ser político. Eu vi os Até caras, fala do Temer. Sway, mano, às vezes você lembra. eu vi os caras mandando o direct pra mulher dele falando: Oi, vi que seu marido foi preso, tá tudo bem? Nossa, mano. Cara, detalhe, porque um pouco tempo antes, ele fez aquele puta memorial pra ele, que a galera começou a postar saudade do meu ex, saudade do meu ex, e ele falou, nossa, a população brasileira realmente me reconhece como um puta presidente. Passou um tempinho, o cara foi preso, tá ligado? Mano, eu tinha certeza que tava todo mundo zoando, e ele levou a sério. Ele levou a... mano, ele tem pelo menos uns 510 anos. Então, tem que dar uma reconsiderada, mano. É, não julgo. O cara já passou por muita coisa. Ele é o vampirão, é o nosso vampirão. Já, mano, já. Ele é o nosso venturiano favorito. Só que não. Em 1500 ele tava aí já. Bom, voltando esportes, pessoal. Vamos falar do famoso Tava em esportes, Counter-Strike. deu uma passagem pelo Temer, volta pro esporte. Foda-se. Vamos pro esportes. Vamos falar do Counter-Strike. Como é que ele tá agora? Vocês
por um tempo, eu acho que faz uns 2 meses, eu acho. Eu joguei bastante o CS porque ele ficou de graça. Jogou eu e meu amigo Agostinho. Da grande família? Eu só deixei um apelido carinhoso. Porque o CSGO ficou de graça, porque ele lançou aquele modo Battleground. Tá, foi bacaninha, daorinha por um tempo. Aí depois eu deixei o Battleground de lado e comecei a jogar contra os caras lá. Aí os caras metiam o pau em mim por causa que, ele pegou o CS de graça, aí por isso que ele é ruim, não sou de nada. Aí eu parei de jogar e voltei a jogar Mortal Kombat. Bela história. Boa, jogos de luta também, como Street Fighter, Mortal Kombat, eles que começaram essa onda aí de esportes, se não me engano. Pô, mano, pior que. Quais são os campeonatos? Os campeonatos da EVO, se não me engano. A EVO financia bastante Street Fighter V, Mortal Kombat. Inclusive Fox, ele que foi que ganhou não lembro o nome do torneio que só que ele ganhou e tal. Ele foi nomeado o melhor jogador de esportes de jogos de luta de 2018. É, o Furry. Vai a gente pra esse assunto de novo. Nossa, Yuri, deixa de ignorância, velho. Coitado do Sonic. Por exemplo, um jogo game de luta que eu admiro bastante é o Street Fighter V, cara. Mortal Kombat X eu admiro bastante, mas depois ele ficou um pouquinho pra trás e tal, depois quando já foi os campeonatos sobre ele. Aí o que eu passei a assistir mais era a Capcom Cup, entendeu? A EVO, de Street Fighter V, Tekken 7. São jogos bem bacanas, que você assiste, emociona pra caramba. É bem da hora. Eu costumava também acompanhar bastante os campeonatos de Tekken, eu achava muito da hora, e os campeonatos de Marvel vs Capcom 3, que eu achava muito frenético, bicho. Pior que você tocou num ponto bem interessante a respeito do Marvel vs Capcom, cara. É um jogo bem frenético e os caras encaixam uns combos muito desumano, cara. Muito, cara. E era o esporte que eu mais curtia acompanhar, cara. Porque se você parar pra pensar os de luta, você não precisa ser um puta entendedor, sabe? Você vê ali, se você curte um jogo de luta, você vai entender, velho. Também entender, você vai criar uns combos, né? Você vê, por exemplo, no LoL, até hoje eu olho, mano, mas eu curto assistir de vez em quando. Pô, é incrível que até mesmo nos jogos de luta você consegue pôr um pouco da sua identidade como jogador dentro de um personagem que você utiliza. Por exemplo, tem um jogador brasileiro de Tekken, não, de Street Fighter V, que ele joga de Gaio. Gaio é aquele soldado lá, aquele que tem... Sim, tô ligado. Pet, loiro. Ele é um cara que joga de Gaio, só que ele não utiliza Sonic Boom. Sonic Boom é aquela habilidade que ele junta os dois braços e dispara uma espécie de um bumerangue de energia. Ele não usa Sonic Boom. Tipo, ele usa a foice lá, dá os golpes. Só que Sonic Boom ele usa. Ele ficou conhecido por isso. Sim, cara, e não é muito da hora, porque você vê a galera ali, fica o tempo todo, né? Você defendendo e tal. Mano, quando o maluco acerta o combo, ele vai te matar. Mano, ele não deixa você levantar do chão ou não sair do ar, sei lá, cara, uns negócios assim. Você fica, puta que pariu, como os caras conseguem fazer isso, mano? E eles jogam com aqueles controles que imitam fliperama, o bicho. Não, cara. Sim, isso é muito da hora. Eu vi já os competitivos jogando com isso. Pô, meu amigo falou aqui do lado que o melhor jogo de luta é do Chaves, mano. É aquele do Clique Jogos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje bem o Chapolin é furry. não. Imagina o jogo Barbie vs Suzy. Mano, eu vi uma capa de um jogo que era Mortal Kombat vs Wing Eleven 2010. Não, mano. Caralho, imagina o Rooney. Bicho, na capa era o Kaká contra o Scorpion, tá ligado? O Rooney batendo. E Mario tomando rasteira ali, velho. Caralho, eu pagava pra jogar isso. Era do Play 2, velho. Yuri, só que você não ia resistir, você ia se emocionar bastante ao ver alguém batendo no Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo ia ser tipo um deus imortal. Último bosta, né? Isso. Ia ser tipo a última música do Guitar Hero. Sabe o que é uma coisa bem desse papo aí de boss? Eu tinha um Mugen que eu tinha pegado como professor lá no ensino médio, que era
Street Fighter versus Mortal Kombat. Aí conforme você ia jogando lá, tinha como você jogando de 2 lá, você ia subindo, tipo, você vai enfrentando os carinhas, nos boss, você enfrentava quem? Você enfrentava o Goro primeiro, aí vinha o Shao Kahn. Beleza. O Shao Kahn é o boss final, mas na verdade o boss final é o Shin Akuma, velho. Nossa. What? Aí eu fico, mano, que é isso? Uai? Ué, isso é ruim? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não sei, não jogo jogo de luta. Ah, pelo amor de Deus, hein, velho. Só que eu vou ter Tinha que Akuma prestar. do Street Fighter, não do Mortal Kombat. Um monte de homem se batendo. Ah, você quer o quê? Como chama aquele jogo lá que é um monte de mulher se batendo? Parece Nossa, futebol. Fala do futebol. Ah, mano, futebol, pelo amor de Deus, cara. Tem tanto jogo bom, os caras me jogam futebol, mano. Pra me encher o saco aí, mano. falando nisso, o Yuri tocou no assunto do Guitar Hero, que também virou uma grande febre. Vocês lembram? Tinha até campeonato de Guitar Hero. Mas o Guitar Hero chegou a ter campeonato de esporter mesmo? Eu Qual acho que era jogo? mais campeonato, tipo, que uma Lan House fazia e te dava. Era campeonato interno, tá ligado? Prêmio. Quem é o Campeonato- melhor jogador de Deve ter karatê tido. coinha? Então, deve ter tido um campeonato grande, sim, mas não ficou muito famoso. do campeonato. Mano, é E que na eu- época videogame era muito coisa de criança. Era um muito coisa. championship de Guitar Hero. Eu queria puxar um gancho de novo. Vai, Do Pode quê? puxar, vai lá. Ah, só você apertar pra baixo e triângulo no Play 2, pra baixo e quadrado no PlayStation. Justamente sobre isso. Você me ajudou no gancho. Jogos influenciam? Ah, esse é um assunto muito da hora. Ah, Puta não, merda. De certo, hein? Não, com certeza não, com certeza não. não influencia. É que a gente só tem pessoas que jogam aqui, então a gente não tem uma opinião oposta, mas foda-se. Eu vou sempre no talvez. Não. Vou sempre no talvez. Ó, se você põe no talvez, então você tá indeciso, mano. Então você vai ter que ter uma certeza aqui nesse momento, né? Cara, assim, pra mim, pode influenciar como não pode influenciar. Um grande motivo mesmo é os motivos pra que a gente tá tendo essa discussão. Por que que a gente chegou nessa discussão? A gente tem que gravar um podcast. Puxei tão ponto. Sim, mas Tá ligeiro. quem criou essa discussão? Yuri. Princípio. Não, Antes, por exemplo, a mídia criou, por exemplo, essa discussão. Hum. Não importa qual seja o resultado dela, eles vão ganhar Vamos sempre audiência. ocupar os jogos. Eles vão atacar jogos e vão ganhar audiência. não mais que nosso Uhum. podcast. Acho que isso aí também pode ser uma estratégia pra eles poderem se sobressair, tipo, ganhar fama em cima disso. Sim, Então, eu acho que eu não é um pode. problema moral, é um problema tipo esquece que eu digo. É literalmente pra você ganhar visualização. A questão de audiência, sabe o que eu acho que é? Hum. Quem que hoje são os maiores concorrentes de audiência com a TV tradicional? Jogos. quem Exatamente, tem que atacar? exatamente. Jogos e YouTube. Eles Cara, vão atacar jogos. Internet no geral. Jogos. Internet em geral. Seja, Cara. por exemplo, Fátima Bernardes. Não, ninguém. Então, E um jogo? mano, e é muito simples que eu acho sim que jogos influenciam, mas calma lá. Tem graus de influência. Você pega, por exemplo, a criança que assiste Minecraft, ela não sai com uma picareta esmurrando as coisas, mas Farinha ela da quer cozinha. comprar Exercita a criatividade. criatividade. E outra, a influência que o Minecraft pode ter é, por exemplo, a criança ir, sei lá, na ReHap e comprar a espadinha, sabe? Uhum. Esse é o nível de influência que eu acredito ser saudável. Quando a influência passa a ser uma coisa assim, literal, tipo, eu atropelo pessoas no GTA. Vou pegar o meu carro e vou atropelar pessoas na vida real. Aí E o já- problema não é do jogo. O Sim, problema é da pessoa, mano. Pessoa. Porra, faz Bem quanto diretamente tempo? falando no caso Suzano. Exatamente. Não O é jogo- só o jogo, mano. O É jogo uma- poderia Não é. até ser o estupim, mas poderia ser qualquer outra coisa o estupim. Exato, cara. Acho que não é Eu só adorei isso, esse acho que Gustavo, é um ponto bem. Esse cara é muito fera. É só uma pitada, mano. Qualquer coisa influencia, mas já é uma parada, tipo, muito maior que isso. Então, ô Yuri, cara, desde criança, pelo menos eu vou falar uma experiência particular. Eu sempre curti pra caralho, mano. Homem-Aranha, Marvel, sabe, DC. Sempre li muita HQ de super-herói. Mano, eu nunca saí igual um filho da p.
puta mascarado e fui socar a pessoa na rua, mano. Tipo, eu sempre tive uma noção que, porra, não é pra fazer assim. Só que a influência que eu tive, por exemplo, do Homem-Aranha, que é a famosa frase lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara, é pra vida, tá ligado? Mano, você, sei lá, cara, quando você tá num emprego, você tem uma responsabilidade, sabe? Você tem um poder ali, você tem uma responsabilidade ali. Então, é como você interpreta. Porque a mídia, o videogame, vai te entregar o conteúdo. Ele vai jogar. Igual fake news, mano. Jogou, aí cabe a você ir pesquisar, ir atrás, você entender aquela obra. Claro que a obra não tem um significado único. Cada um vai entender de um jeito, Sim, sabe? você viu o caso do The Witcher? Que tinha uma... Acho que era, não era The Witcher. Era no Red Dead. Que tinha uma feminista que ela ficava gritando numa parte do jogo. E aí, tipo, tinha uns caras fazendo vídeo batendo nessa feminista. Só que, tipo, mano, ela tá lá e ela tá lá por algum motivo. Você que escolhe bater nela, tá ligado? Exato, mano, exato. Tem o Far Cry lá, não lembro qual Far Cry que é. Se você tem aquele poder de escolha, é um spoiler isso, tá, gente? Mas é o 3, né? Se você ficar parado ali, você não ir atrás, você zera o jogo, mano. Não, é o 4. É no começo do jogo. É no começo do jogo. Você esperar você zero. Sim, mano, tem muito jogo que mexe com isso. Eu não vou lembrar quais que são agora, mas jogos, qualquer coisa, série, filme, vão influenciar você de alguma maneira. Mas aí cabe você entender aquela influência. Uma coisa que eu pensei é o seguinte, conforme o Gustavo disse, os jogos em si eles influenciam, mas só até um ponto, ao que eles querem que você seja influenciado. Por exemplo, um jogo que tem um valor ético de respeitar os pais, por exemplo, que tem todo um enredo lá que aponta isso, respeita os pais, respeita os pais, respeita os pais. Então ele vai ter até esse limite. Aí no caso, o ponto onde, por exemplo, no momento do jogo ocorre uma divergência entre o filho e o pai, por exemplo, ou a mãe, aí ele dá uma extrapolada, o jogo quer que você pense, respeito aos pais, esse é o limite que ele quer que você esteja influenciado. Mas aí, quando você extrapola isso e passa, mesmo o jogo passando os valores para você, que é para você respeitar a sua família, mas você extrapola isso não respeitando, aí já é um impulso que vem da psique da pessoa, sabe? Ou seja, a pessoa já traz aquilo dentro dela. É aquele mesmo conceito onde eu jogo, por exemplo, um jogo chamado Haunted, que é um jogo bem pesado, apesar que o enredo é o seguinte, é um cara que tá full putaço com a humanidade, simplesmente entende que a humanidade não deve ser exterminada, então ele cata uma metralhadora e sai fuzilando e você controla esse cara. Beleza, o jogo é isso, você tem que exterminar. Só que o que vai levar uma pessoa a fazer isso na vida real? Só se a pessoa tiver alguma espécie de distúrbio. Exatamente. E se não for no jogo, o cara vai ver isso em outro lugar, mano. Tipo, vai ver num filme. Exato. Yuri, você falou tudo. Quando a gente fala de mídia, não é uma coisa unilateral, velho. Você é bombardeado dessas porras 24 horas por dia. Exatamente. Então, mano, depende da sua capacidade moral e... Exato. Se for pra culpar o jogo, você vai ter que culpar o filme, vai ter que culpar a série. Aí quero ver você processar a Hollywood, Netflix e Rockstar Games. Processa todo mundo, mano. Foda-se. Pensar que o jogo ele foi criado em si pra poder dar pra você essa capacidade, essa liberdade. Mesmo ponto que a gente pode divergir de uma novela, por exemplo. Exatamente, cara, exatamente. Tem aquelas coisas que se você pegar a história dos quadrinhos, principalmente da Marvel dos anos 60, assim, pra diante, que foi quando foi criado o Homem-Aranha, X-Men, o Hulk, o Stan Lee, ele criou pra que a galera se identificasse com os heróis. Tipo, o Homem-Aranha é um fudido, que tem que pagar as contas, que, sabe, ninguém gosta dele, ele é o isoladão. O Hulk é um cara normal que não consegue controlar o bicho lá, e o bicho sai e mata todo mundo, aí ele fica mal com isso. Os X-Men, eles são discriminados por ser eles, mano. Sabe, eles não têm culpa, eles nasceram daquele jeito, eles são discriminados, sabe? Então, claro, eu não vou criar um jogo onde você é um maluco que sai pra matar todo mundo e fala, nossa, eu quero que os psicopatas se identifiquem com essa merda. Não, mano, talvez eu queira criar esse jogo pra mostrar o quanto aquilo é absurdo, sabe? E tipo, mano, Exato. E outra, mano, tem jogos
Por exemplo, eu sou viciado pela franquia Metal Gear. Mano, é um filme. É um filme. Eu jogo pela história, cara. Eu acho maravilhoso, sabe? E pelo menos a minha experiência com videogame é essa. Eu não jogo pra... sei lá, deixa eu descarregar meu ódio aqui, minha raiva. Não, eu jogo porque É é justamente o contrário, entretenimento. mano. Você joga pra estar mal. Exato. Quer distrair, mano. Às vezes ali você vê um conforto, sabe? Pô, vou distrair, como você falou, Yuri. Vou distrair, vou ficar mais calmo, tipo, ficar na minha, confortável, sentado, jogando, sabe? Então eu acho que é muita piração, é um discurso muito antigo que eu concordo com vocês que a mídia quer esse destaque porque tá perdendo espaço, a mídia televisão falando, só que esse discurso não vai mais ter espaço por um tempinho mais à frente. Você vê que Mano, a nossa geração já pesado. tem noção que sabe, irrelevante. Porra, você joga FIFA, você é o Cristiano Ronaldo? Não, mano. Muito melhor. Exatamente, você é muito melhor, cara. É que você não quer aparecer, né? Não. Exato. além de jogar bem, ele é fofo. Tá, mas pera. Ó, eu não concordo que jogos influenciam, mas eu quero pôr um ponto. Só pra fazer o papel oposto. Vai lá. Eu tinha um sonho, eu realmente ia gostar muito de ser jogador de futebol. Só que eu não posso, porque eu não tenho essa habilidade. Eu escutei esse discurso, só que eu escutei lá no filme do Guerra Civil, quando o Stark ele vai recrutar o Homem-Aranha. Calma. Não atrapalha Foi nada. referência. E aí, qual que é o jeito mais próximo de ser um jogador de futebol? Videogame, tá Certo. ligado? Então eu penso se isso não influencia, tá ligado? Que lindo, Yuri. É o que eu falo, a gente tá numa era muito complicada, uma era de transição, onde atualmente a gente tem muito conhecimento, tipo, tem internet com absurdo de informação, e a gente sabe do que acontece quase em todo mundo. É muita informação, e a gente ainda não sabe como lidar com isso. Exato, acaba virando uma era de desinformação. Quer que eu faça outro gancho? Vai. É verdade. Pode. Vocês acreditam em vida fora da Terra? Peixe, mano. Já falei pra você. Peixe mora no mar. Só a mãe, aquela piranha. É. A sua, aquela baleia. Como vocês são grossos, cara. Trouxe meu Aí, vocabulário. Baixou o nível. Vida extraterrestre, vida em outros planetas, vida em outras galáxias. Acredito que sim. Por que não? Não sei. Eu também acredito que sim. Eu anseio que sim. Pô, porque Vocês eu já penso ouviram falar da teoria do grande é uma filtro? criatura. Sim, eu ia Sim. falar isso, o paradoxo de Fermi. Essa teoria é maravilhosa. Muito louco. Gente, porque eu penso o seguinte. No decorrer da trajetória humana, desde a evolução da tecnologia na Guerra Fria, a ambição em si do ser humano era sair do planeta Terra e deslumbrar o espaço, tá ligado? Descobrir novas coisas. Aí você para e pensa, você acha que a humanidade ela vai querer apenas criar um foguete, ir para a Lua, ir para outros planetas para poder, sei lá, encontrar um ferrinho, tá ligado? Tipo, encontrar um minériozinho, encontrar sal ou umas moléculas de água? Não, a humanidade ela não quer só isso, ela quer mais. Ela quer sair do nosso círculo azul e verde. Queremos sair da Terra para deslumbrar cada vez mais o espaço e os outros planetas para poder encontrar o que é mais de maior necessidade e também o que é de maior semelhança que nós temos. Encontrar vida. Eu não quero ir E a gente entra no bagulho que a gente tava falando do paradoxo de Fermi, que é uma teoria muito maluca. Tipo, ela primeiro tenta explicar em 3 pontos o porquê a gente não conseguiu se comunicar com outra vida inteligente. Primeiro ela faz umas estatísticas tomando como base o quanto o universo é grande, então as possibilidades de ter vida inteligente fora da Terra é muito grande. E aí ele pega e usa uma teoria que fala sobre o consumo energético de um planeta, que existem 3 níveis, existem o nível 1, 2 e 3. Nós estaríamos no mais ou menos 0.7, que é quando você está quase dominando toda a energia do seu planeta. No 2 você domina a energia do seu Sol, e no 3 você domina a energia da sua galáxia inteira.
Aí, teoricamente, então, tipo, esses dois pontos dizem que, então, teoricamente, a gente tem vida inteligente, e como a Terra é um planeta teoricamente novo, já deveria ter alguém no nível 3 que já dominou toda a energia da nossa galáxia. Então alguém já deveria ter falado com a gente. E aí que a gente entra no grande filtro. Assim, a gente ainda não sabe a gente sabe os fatores de como mais ou menos a vida nasce. Então tem chance sim de ter vida fora da Terra. Mas a gente não sabe o fator de que gera a inteligência. Exatamente. Cara, João, isso é a chave, mano. Porque foi como você falou. Pra ter o processo de vida, mano, depende de muita coisa. Vai saber se algum outro planeta já teve um processo e, sei lá, estacionou na vida marinha. E pode nós ser não somos mais. o grande filtro. A gente pode ser uma coisa rara, ou a gente pode ser uma coisa não Exatamente. rara e a gente tá indo pra morte. Exato. Eu acho que a nossa ânsia por ir atrás, assim, de outros planetas e tal, eu acredito, sim, tem a ânsia de procurar nova vida, sabe, vida fora da Terra, inteligente ou não, mas também o sentido natural de qualquer espécie que a gente vê na natureza, de preservá-la, sabe, procurar sempre deixar uma história, sempre prolongar a nossa vida o máximo que a gente conseguir, com o máximo de recursos que a gente conseguir. Adorei. A gente tá num ponto muito complicado. Você viu que pararam as idas pra Lua, sabe disso, né? Não fiquei sabendo. Caramba. Não tem mais ida pra Lua, é muito difícil. Mas, e ainda pior, a gente não pode sair muito dessa área. Porque, não sei, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o maior problema nosso de sair do planeta é que a gente ainda não tem uma blindagem boa para radiação cósmica. Não, esse é só um dos problemas. Na verdade, esse é o nosso maior. Tem Se a vários gente sair problemas. muito da órbita, a gente morre. Não tem outro, tipo, a gente pode descobrir, sei lá, um combustível melhor, a gente pode, sei lá, descobrir como viajar, sei lá, de Uma forma mais rápida, infraestrutura melhor. uma infraestrutura melhor, mas se a gente sair da nossa órbita, a gente morre por causa da radiação. Tava vendo que tem um negócio que deixa você cego por um tempo, se você ficar muito tempo lá fora. Tem isso. Tem várias Tem coisas. vários problemas. Mas, mano, você sabe como se para as radiações, né? Chumbo? Não, chumbo é tipo um tipo de radiação. Líquido para outra. Tipo, tem vários tipos de elementos muito diferentes entre si que param determinados tipos de radiação. Meu Deus do céu, por isso que Que é eu o faço gama, falta. alfa, beta. Vocês aprenderam isso na Claro. escola. Opa. O Hulk me ensinou isso, radiação gama, caralho. Meu professor lá super se importava com o nosso aprendizado também. Isso era o Stark. A gente não tem uma forma efetiva para desviar todos esses tipos de radiação. É quase, tipo, impensável. A gente não conseguiu descobrir até hoje nada da tabela periódica que consiga. Interessante. Mano, sabe uma coisa que eu tava brisando muito? Por quê? Tipo assim, já pararam pra pensar que sem vida inteligente pra contemplar a existência, não existe a existência? Faz sentido, cara. Faz? Porque eu achei que não fazia. Não, faz sim, faz totalmente. Assim, na verdade não sei, porque os animais, eles têm noção que eles são eles, sabe? Contemplação. Eles mas têm, eles têm isso. Não, eles têm uma noção, tipo, instintiva, mas não Um filosófica. raciocínio lógico. Ah, é totalmente Eles diferente. não sabem que é existência, eles só existem. Mano, Isso existe. Mas pensa assim, e se a Terra for o Posso único fazer- lugar no universo que tem vida? Se a vida quer acabar, não tem quem contemplar a existência. Sendo assim, entendi. não Ah, tem cara. existência. Ou seja, vamos para o niilismo e boa, foda-se. Afinal de contas, somos só poeira cósmica, etc. Mas assim, eu tenho um amigo que ele é graduado em física e ele vai começar o mestrado dele agora. Ele Porra. tocou um ponto muito interessante que fez eu pensar, cara. Até hoje eu penso nisso. Ele fala assim, Gu, talvez a nossa noção de tempo e espaço não seja suficiente, não seja a maneira que a gente tem de pensar para realizar atos maiores, entenderam? E ele falou de um ponto que eu achei fenomenal, cara. Depois eu posso explicar melhor.
Quando os portugueses vieram para o Brasil aqui em 1500, extinguiram os índios, etc., falou, a gente não tem como saber se a noção de tempo e espaço dos índios podiam ser uma noção muito superior do que a dos portugueses, tá ligado? Tipo, não superior, mas de uma maneira diferente, que pudesse fazer uma ligação com a física toda europeia ali, né, de Newton, etc., para ter uma noção, assim, até mais avançada do que a gente tem. Então, o contexto histórico da nossa própria espécie pode ter fudido uma noção muito maior de tempo, espaço, para realizar essas viagens mirabolantes, etc. Entendem? Então, é muito sem sentido guerra, essas porra, mano, porque... E esse pode ser o filtro. Eu vou falar algo Pode que ser, vai intrigar Yuri. vocês Total. muito, muito mesmo. De uma descoberta que não faz muito tempo. Já tive cientistas que eles estavam tentando calcular até que ponto uma massa precisa... Qual a densidade máxima de uma massa para que ela comece a gerar gravidade. E assim, existe um número que eles tinham que bater. Se desse número, ok. Se fosse o outro número, que é um pouco mais alto, eles paravam numa teoria que é a teoria de múltiplas dimensões, entende? Múltiplos universos. Eles fizeram os cálculos e adivinha que números eles pararam? É meio. Múltiplos universos. Nossa. Eles ficaram malucos na hora que eles viram, porque eles teriam que refazer todos os cálculos. Eles fizeram de novo e pararam na metade exata do número. Não era nem pra um nem pra outro. Meu Deus. Agora vamos supor que na primeira vez que eles fizessem os cálculos eles tinham feito direito e deu realmente que existem múltiplos universos e que cada universo tem um cálculo de vibração de gravidade diferente. Entendi. E até que Stephen Hawking, né, tinha falado Aquele skatista. que a gente skatista, que a gente deveria pensar dos buracos negros como algo diferente, Sim, eu saquei o que você quis dizer. algo não só com uma massa super densa, Uhum. de gravidade tipo absurdas. Um buraco negro é um corpo muito pequeno com muita massa que começa a ficar muito agitado, não é isso? É, sim, uma massa muito grande. E a gravidade é tão grande que existe um ponto no buraco negro onde o tempo se distorce tanto que não há tempo. Ah, sim. Então, se eu estiver num buraco negro, o que acontece? Tem teorias de que você vai conseguir ver você no passado, se você olhar pra trás, e se você olhar pra frente, você vai ver você no futuro. Mas é só teoria. Tem uma outra teoria que fala que você vai estar num tempo e espaço diferente. Mano, eu tenho uma teoria. Você morre. Também. Pode ser, é mais Ele. Sim, mas o que acontece com o seu corpo? Ah, mano, aí. Sei lá, cara. Matéria Você tá vira- forçando a amizade, hein, João? Então, ó, a gente faz jogos, mano. Vai de leve, João. De leve. Fica curto e grosso assim, mano. Meu Deus do céu. Mano, existe muita coisa. O universo ainda é um local muito inóspito. É Ah. muito difícil saber. as Eu não coisas. sei nem o que significa essa palavra. Né? Nossa, Universo. É, que porra é o universo? Ah, tá aí, nossa. É um universo com um chifre, tá ligado? É o universo. Ah, meu Deus. não. Meu Deus do céu, ai, velho. É uma Ah, faculdade, mano. tá ligado? Universo. Meu Deus do céu. Adorei Fala daquela faculdade de churrasco, mano. Vamos falar da dificuldade de churrasco, É, né? a gente vai elaborar um curso de churrasco. Nossa, como assim? Faculdade de churrasco, mano. Só Imagina. filé. Mas graduação mesmo. Ó, você vai ter curso o seguinte, tem um curso que vai carregar essa matéria aqui. Conceitos legais e éticos para assistir ao veganismo. Sim. Eu acho muito Interessante. legal como a gente Vai ter- tava há 10 segundos atrás falando sobre o universo e agora a gente tá falando sobre churrasco. Churrasco. Vai ter aula de defesa pessoal pra acabar com as brigas de bêbado durante o churrasco. Não, isso aí é um clássico do churrasco. Deve É um ser. clássico do churrasco. Se não tiver isso, não tem churrasco, mano. Se não tiver Não tem evidências churrasco. e gente bêbada. Sim. Mano, por favor, tenha matéria de como acabar com o bêbado filósofo. Nossa É senhora. outro clássico, isso aí não pode acabar também. A gente vai ter uma matéria só pra saber quais músicas tocar no churrasco.
Aí é bom. Então, Aí precisa. ô, curso de louça, E tudo isso curso vai de participar. louça, mano. Curso de louça. Tudo vai ter conceitos legais e éticos dentro de um churrasco. Que você Exato. pode ou não pode fazer. Mano, eu tenho uma sugestão de uma aula que é como lavar a grelha com pão. Nossa, essa é muito boa. Eu acho essa bem interessante, mano. Como espantar as moscas e gritar com o cachorro. Super válido. Super válido. Eu vou passando mal, velho. Como jogar um parente bêbado na piscina. Gostei. Bom. Aí é boa também. Fala isso, cara. Mano, não tá fazendo o menor sentido isso. Experiência com isso. Ah, mano. Se vocês quiserem, vocês conseguem fazer isso. Vocês sabem, né? Realmente. É tipo criar uma religião? Não, mano, é muito fácil você criar qualquer serviço ou produto hoje. É muito fácil. Você pode começar vocês ali fazendo um cursinho de churrasco e, detalhe, colocar todas essas aulas aí. E nego vai achar que é sério. Mano, a gente sabe? vive num mundo terra plana do caralho. A gente vive num mundo onde o Olavo de Carvalho vira e fala porque as faculdades são centro de surubo de droga. Ah, e não é? É, não é? Mano, desculpa, não. Ah. Com certeza Ou, não. eu achei que eu tava fazendo faculdade errada. A gente Ah, faz sim. jogos, mano. Cara, é foda, mano. Mas, assim, por exemplo, se vocês criarem um curso, vender ele e tiver uma compra, pronto, o mercado aceitou. É isso. Exatamente compra. isso. Vitória. Vai se degladiar, velho. Alguém puxa um gancho. Nossa, mano, vai ter. Caralho, eu já vou poder vender gancho, mano. Ô, Mano, Yuri, quanto tempo Quanto deu esse tempo? podcast? Capitão Gancho. Eu não faço ideia, mano. ele não tá nem gravando, quer ver? Não, tá assim. Ah, tá. Nossa, se não tivesse, mano. Mano, a gente precisa muito escolher um tema e falar só de um tema. mano, era a ideia. Sim. Nossa, onde eu tô Só que a gente é muito retardado, a gente fala sobre tudo. Tipo, se tiver gancho, realmente ganchos naturais, aí tudo bem, sabe? Mano, do nada, mano, você falou assim, o Temer tá preso. A gente tava falando de eSport. Ah, é verdade. É que o Temer é um esporter. Ele é. Mano, já pararam pra pensar se o presidente ele é tipo um cara jogando The Sims? Ou SimCity? Adorei. Mano, seria muito da hora, velho. Seria. Nossa, mano, eu vou puxar um gancho. Vai. Agora vai. Não, agora vai. Vai. Eu tava Vai. vendo sobre os caras que estavam tentando desenvolver inteligência artificial. E aí os caras começaram a brisar. Imagina algum dia você consegue simular a existência, simular tipo a vida. Nada vai provar que nós não estamos numa simulação. Reflitam. Matrix. É, Matrix, essa porra aí. Mano, não precisa de muito pra enganar o ser humano, cara. Eu já falo isso. Só precisa de um mandato. Mano, você só precisa de uma corrente no WhatsApp. Mandato? Você disse artigo 5º da Constituição? Você só precisa do Olavo de Quando fala do- Carvalho. Só. Só isso. Muito pra enganar. Isso aí, velho. Mano, continuar então nessa porra aí de inteligência artificial, porque eu vi uma discussão naquele canal do YouTube, não sei se vocês conhecem, que é o Blablalogia. Não. Enfim, Já ouvi. é um canal que é um conjunto de divulgadores científicos que se juntaram ali pra criar vídeos interessantes. Inclusive o Pirula tá nesse canal, que é o mais conhecido. E o Carlos Ruas também, do quadrinho Um Sábado Qualquer. E eles, numa discussão, eles estavam falando sobre aquela série, Westworld. Não sei se vocês conhecem. Não. Enfim, é uma série que é um parque de diversões. Só que nesse parque é como se fosse um videogame real, sabe? É lotado de robôs ali, todas as inteligências artificiais. E eles contextualizam na época de faroeste. E você vai lá e faz o que você quiser, sabe? Tipo GTA, assim, da vida. Tipo Red Dead Redemption. E aí eles criaram uma discussão que é até que ponto é diferente um robô de um humano. Porque o robô, você pode dizer, ele é programado pra sentir a dor, pra ele gritar lá, só que
Se você pegar em essência, assim, ele não sente nada. Aí um deles falou assim, mano, mas se você pensar o humano, o corpo orgânico, qual é a diferença? A gente manda os neurotransmissores, vão passando umas correntes elétricas até chegar no nosso cérebro e reconhecer que aquilo dói, que aquilo arde. Então, não tem muita diferença. Tipo, eles compararam, chegou um momento da discussão que eles compararam, sei lá, quando uma minha TV de tubo começa a dar problema, às vezes eu fico puto e dou uma porrada nela. Mas, tipo, a TV de tubo, mano, é totalmente diferente de você falar de uma inteligência artificial. Porque aí eles falam, qual a diferença de você matar uma vaca orgânica mesmo, né, viva, e uma vaca robô, tá ligado? Não tem muita diferença, sabe? Na visão deles, assim, porque, cara, até então o nosso corpo é muito parecido com o corpo da galera séria ali. Sabe o que isso me lembrou? Warhammer 40k. Que, se não me engano, Warhammer tem uma religião de máquina que as máquinas também têm almas. Ele acaba alojando almas dentro de máquinas. Quase como um ser humano, você tem que lidar com aquilo. Tô pensando justamente nisso. Você criou uma máquina, uma alma apareceu, se juntou nela e ela pode ser possuída. É que, tipo, a alma não é um bagulho, né, comprovado, assim, é muito religioso. Vocês, tá ligado aqueles estudos que dizem que os humanos estão tentando transferir toda a nossa consciência pra uma máquina? Isso é uma parada que tá, tipo, é mais real do que a gente já imagina. Se alguém transferir minha consciência pra uma máquina, eu tô vivo ou não? Cara, Sim. eu acredito que sim. Se você pensar no Sua seguinte... memória, essa consciência vai estar lá, né? O que define a vida, mano? Porque você Mano, é consciência, mano. Vida é definida por consciência. Mano, a sua só morre a partir do momento que nós a esquecemos. Pensa o seguinte: a pessoa ela só morre verdadeiramente a partir do momento que nós a esquecemos. É verdade. E outra, Yuri, é a sua identidade. A sua memória te moldou e faz quem você é hoje. Se eu passar exatamente o que você passou de memória para uma máquina, eu tenho certeza que ela vai agir exatamente igual a você. Só que eu aí acho entra naquele contexto, né, que o que diferencia do um corpo vivo de uma máquina é a alma e tal, mas isso é muito religioso, é nada comprovado. que é muito avanço tecnológico para poder armazenar todo o pensamento humano em uma máquina. conseguiram fazer com um verme já. Então, mas foram feitos uns cálculos e, assim, não sei se é totalmente certa essa informação, mas falaram que a mente humana ela armazena por volta de 800 quilotera de informação. Puta, mano. Então, tipo, é muita coisa. Tá. Mas para pensar que há uns 10 anos atrás a gente tinha... Kilobyte. Não, terabyte. E agora? 800 vezes 1000 Era giga. não sei, mano. É muita coisa. É mais do que qualquer outra máquina que a gente poderia ter feito até hoje. Ah, mas para pensar É 800 que anos atrás mil nossa tera, capacidade de armazenamento era muito baixa e tipo, era inimaginável a gente ter o que a gente tem hoje. Então sim, nada comprova que daqui 30, 40 anos isso vai ser tipo normal. Tem um fenômeno que acontece que a cada 2 anos dobra a capacidade de processamento e armazenamento de informação no mundo de informática. Interessante isso daí. Só que tem um ponto que a gente deve levar em conta, que é o fator humano, né, gente? A nossa ética, a nossa moral, que às vezes a gente tem que, sabe, a gente pode ter de tudo, todas as ferramentas, todo o conhecimento pra criar tal coisa. Mas aí é ético fazer isso? É ético É moral fazer isso? Modificar geneticamente crianças para elas nascerem sem Mano, doenças? Esse tema é muito foda. Nossa, mano, eu acho sensacional, cara. Eu acho que esses temas não cabem nesse podcast. Claro que Tem cabe, que mano. ter- A gente falou por tudo. A Você gente lembra precisa lá ter o que um eu- podcast só disso, mano. O que o Gu tinha falado, velho, né? Tipo, a gente tá dando uns ganchos, tipo, tá distanciando, tá ligado? A gente tá falando de LOL, chega no Swain, puxa o Temer. A gente chegou muito longe.
Eu Aham. acho. O Yuri, você tem como Mano, a ver gente precisa quanto de um tempo já PhD na passou? USP em física quântica. Vou me dar meu diploma. Yuri, você tem como ver quanto tempo já passou? Mano, foi mais ou menos 1 hora. Nossa, caramba. Achei que tinha sido mais já. De Deus, velho. Praticamente já tá. Pode encerrar isso. Isso, encerra, Então, encerra eu isso, quero- pelo eu quero- amor de Deus. Eu quero uma Pelo amor de recomendação Deus. de todo mundo. Ah, beleza. Recomendações. Começa aí, Bueno. Eu não sei o que recomendar, mas eu recomendo que todo mundo leia a Constituição Federal, é muito legal. Tô me amarrando. Mano, achei ótimo, achei muito válido, Caralho. João. Inclusive na Constituição não, né? Mas no Código Penal ele fala sobre esses crimes virtuais, então dá pra... É muito interessante, legal. tá? Eu adoro. Legal. João. Dentro Eu posso desrecomendar algo? Ai, ai, Eu ai. acho que é contra o intuito do que eu falei, mas pode. Olha, eu não recomendo vocês jogarem LOL, é muito bosta. Mano, Bom, vai estudar, gente. você tá ligando que não existe marketing ruim, né? Não existe marketing ruim. Ó, beleza, eu recomendo usarem o Discord. É uma boa plataforma Pra Furs. pra. Tirando essa Sim. parte de furries, né? Toda essa polêmica. É uma boa plataforma, ela é útil pra conversar. Tem como fazer videoconferência. com o Pode, Yuri. pode usar com tranquilidade. Ótimo. Próximo, Jonatas. Vai lá. Olha, eu vou fazer uma recomendação dentro de uma área de estudo que eu venho feito durante alguns meses atrás. Eu tenho iniciado um estudo a respeito de demonologia. Tenho me conscientizado, estudado, lido sobre. Então, os livros que eu recomendo, caso alguém sinta interesse em tais pontos: A Suma Demoníaca, do Padre Antônio Forte, o livro do Gabriel Amorth, Mais Fortes que o Mal, o Demônio, Como Conhecê-lo, Vencê-lo e Evitá-lo. Só ressaltando aqui, quem joga RPG, o nosso Jonatas, ele é como se fosse o clérigo do grupo, tá? Ah, beleza, entendi. Quem eu sou no Meu grupo? parceiro, Quem eu sou no grupo? Mano, tu é, sei lá, NPC lá, coadjuvante. Pode o falar, NPC, pode Não, foi muito cruel da minha parte, mano, perdão. Foda-se, Gustavo. Recomendação eu? É. Cara, eu vou recomendar pra vocês um negócio assim. Eu acho que é bem simples, assim. Meu super. Pode ser, Com cara. X. Pode ser o pau Começa do com Yuri X. com Doritos, assim, uma delícia. Mas vamos lá. Não, né? Eu gostaria de recomendar muito pra vocês o canal que eu citei agora de pouco, o Blablalogia. Assim, é um canal que, pra quem aprecia muito grandes edições, posição de câmera, não vai gostar do canal. O canal tá ali mais pelo conteúdo que ele tem a oferecer sobre um bando de divulgadores científicos que tem, sabe, bagagem pra falar sobre o que eles falam. E tem um programa dentro do canal que chama Café com Quê? Que é uma rodinha de Café com o quê? Isso, Café com Quê chama. Isso. Que é uma rodinha de conversa muito parecida aqui com a nossa do podcast. É bem dinâmica, assim, é bem fluida, bem gostosa, assim, de você ver ou até escutar como se fosse podcast. E tem diversos temas ali, super interessantes, como eu citei o da conversa sobre o Westworld deles. Fica aí a recomendação, então. Falta o Yuri. Mano, eu recomendo Love and Death Robots. É uma série da Netflix muito louca. Mas eu assisti só 4 episódios ainda, mas é muito bom. Mano, pra vocês terem noção, tem um episódio que conta a história de fazendeiros que usam os robôs mechas gigantes pra batalhar contra alienígenas que vêm de portais. Que Nossa, viagem é essa, velho? mano, eu vou assistir essa série já. Mano, é muito louco o 4º episódio, procura lá. Beleza, fechou. Tchau. Belezinha. Tchau. Pessoal, melhor sempre. Falou. Não pensem em niilismo. Pronto, vamos.